Oi pessoal, tudo bom? Gustavo aqui de novo. E hoje a gente vai falar sobre algoritmos. O algoritmo é uma sequência lógica. São instruções que devem ser seguidas para executar uma determinada tarefa ou ação. Em termos mais simples, é como uma receita de bolo. Você tem a receita de bolo, executa a receita de bolo e ao final, se você seguir todas as etapas conforme a receita, você terá um bolo. Mas você deve estar se perguntando, para que servem os algoritmos? A gente pode resolver tarefas, automatizar soluções, tratar dados e tomar decisões. Um exemplo de algoritmo é uma lista de compras. Você preenche a lista com todos os itens que você vai levar do mercado. Quando você chega no mercado, vai de item a item, dando check nos itens que você já pegou no mercado. Ao concluir essa lista, você tem certeza de que pegou todos os itens que você precisava e você concluiu a ação de fazer compras. O GPS também é um bom exemplo de algoritmo. Quando você faz uma busca, ele lhe informa todas as curvas que você tem que fazer para chegar no seu destino. Agora vamos para um exemplo prático. Aqui no nosso Visual Studio, vamos montar agora uma função com o objetivo de fazer uma receita de bolo. Como a gente aprendeu na aula passada, aqui eu vou usar uma estrutura JSON. A gente vai criar todos os elementos do nosso bolo. Certo? Nós temos aqui os parâmetros necessários que a gente vai utilizar dentro da nossa receita. E agora a gente vai chamar a nossa receita, passando dentro dela os parâmetros necessários. E o que a gente vai fazer dentro da função receita? A gente vai informar os valores que a gente recebeu. A gente definiu os parâmetros, definiu nossa função e montou uma estrutura aqui com ela. E ao final disso, a gente chamou a nossa função receita e passou para ela os parâmetros. Bora executar esse código aqui e ver qual o retorno que a gente tem. Morango, né? Bom, galera, faltou aqui, ó, pelo erro que ele retornou. Vamos analisar o erro. Vamos ter o hábito de analisar erros. Algoritmos e funcs, né, o nome do nosso arquivo, deu erro na linha 13, certo? Sintaxe erro. O que a gente tinha escrito aqui? Morando. Eu queria escrever morango, mas esse é o erro. O compilador, ele não busca erros de português. Ele espera que você escreva em inglês, mas ele não busca erros de português. O que ele formou aqui, ó, erro de sintaxe, né? Ele não está identificando essa minha estrutura de dados. E o que tem de errado nela? A gente tem aqui uma estrutura JSON e os valores e as chaves, certo? Mas as chaves e os valores, elas não estão separados por vírgula. Então é como se tudo isso aqui tivesse junto, quebrando assim o nosso código. Então a gente vai colocar vírgulas para separar os elementos da nossa estrutura JSON. Bora executar aqui novamente. Ó, fazendo bolo de chocolate com massa de leite, com pera e cobertura de morango. Então, a gente tem um algoritmo, receita de bolo, onde a gente passa os parâmetros para ele e ele vai executar a ação de fazer um bolo, certo? Ah, Gustavo, mas aqui no teu exemplo você não está fazendo nada, você está só retornando dados. Beleza, vamos para um novo exemplo. Vamos criar uma função chamada comprar pão. O que a gente precisa para comprar pão? A gente precisa de dinheiro. Então a gente vai colocar aqui o dinheiro como parâmetro. O pão, ele é igual a R$2. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o dinheiro e vai subtrair com
o pão multiplicado pela quantidade de pães que a gente quer. Quantidade, né? E a gente vai acreditar que o retorno desse cálculo, ele vai para a nossa variável resultado. Depois, a gente vai retornar o resultado. Aqui. A gente vai passar o dinheiro e a quantidade. E depois a gente vai printar o resultado. Na nossa função comprar pão, o que a gente tem nela? A gente já tem definido dentro dela o valor do pão e a gente tem nela o cálculo de o preço do pão multiplicado pela quantidade de pães que eu quero, subtraído pelo dinheiro que eu levei para a função, que no caso é comprar pão. Ao final disso, a gente espera que o resultado seja quanto? No nosso exemplo, a gente está levando 4. Vamos supor que são dinheiros. 4 dinheiros. A gente está levando 4 dinheiros, né? A gente quer 2 pães. Meu resultado é X, por enquanto. Meu dinheiro é 4. O pão é equivalente a 2. E a quantidade é equivalente a 2. Qual é a multiplicação de 2 por 2? A gente vai ter aqui 4. 4 reais é o que eu tenho de dinheiro e 4 reais é o que vai dar de pão. Logo, essa subtração aqui, x, é igual a 0. Então, esse seria o meu primeiro retorno. Vamos executar o nosso código e ver se ele vai ter o retorno desejado. Ó, ele retornou 0. Agora vamos levar 6 reais. E espera-se que ele retorne 2. Ele retornou 2. Gustavo, o que vai acontecer se eu levar 1 real? Ele está retornando menos 3. Não é possível voltar com menos 3, certo? Então a gente tem que identificar os possíveis valores dessa função e dar retornos que façam sentido. Então vamos lá. A gente vai implementar aqui agora uma estrutura de condição. A gente tem para estruturas de condição o if, o else if, o unless, né? Então a gente tem essas condições para poder montar essas estruturas. Vamos utilizar aqui a nossa primeira estrutura. A gente tem o nosso código aqui. E agora o retorno esperado é que ele diga que a gente não tem dinheiro suficiente. Por quê, Gustavo? Porque a gente está levando apenas 1 real. A gente pretende comprar 2 pães. E a gente sabe que o valor do pão é igual a 2. Certo? Não tem dinheiro suficiente. Gustavo, mas eu estou vendo que o valor do pão está definido no meu algoritmo. Isso não faz sentido. Beleza. Bora criar uma função def pergunta valor do pão. Certo? Gente. A função pergunta valor do pão, ela vai retornar o valor do pão. Pão, no caso aqui seria 2. E aqui a gente vai trocar a nossa variável, né, por esse retorno. Agora bora executar nosso código novamente. Lembrando que a gente está levando 1 real. A gente pretende comprar 2 pães, certo? E a gente sabe que não vai dar certo.
Então ele vai retornar não tem dinheiro suficiente. O pão, agora ele vem do perguntar valor. Não tem dinheiro suficiente. Gustavo, eu sei que eu tenho R$ 1, né? E o perguntar valor, ele tá me retornando 2. Por que que a gente, ao invés de ir na padaria desnecessariamente, com dinheiro pouco, e ter que voltar, por que que a gente tá percorrendo esse caminho todo e voltando, sendo que a gente sabe que não tem o dinheiro? Então a gente vai colocar aqui, ó. Se a quantidade de dinheiro for maior ou igual ao perguntar valor do pão. Ao perguntar valor do pão. Se se o meu dinheiro for maior ou igual ao valor do pão, a gente vai comprar. Caso contrário, a gente vai printar você está com pouco dinheiro. Certo? Gustavo, qual vai ser o retorno do meu código agora? Eu tenho R$ 1. Eu tenho R$ 1. Eu quero comprar 2 pães. O meu dinheiro, ele é maior ou igual ao valor dos pães? O valor do pão é 2. Então ele é menor. Como ele é menor, ele vai entrar na condição do else. E o else vai dizer, você está com pouco dinheiro. Gustavo, mas se eu tiver 2, ele é maior? Não, mas ele é igual. Se ele é igual, ele vai tentar comprar os pães. Mas o que vai acontecer quando eu chegar na padaria? Eu quero comprar 2 pães. 2 pães a R$ 2 vai ser 4. E eu não consigo comprar essa quantidade de pães com R$ 2. Então a gente tem 2 caminhos agora. Retornar da padaria, sabendo que não deu certo. Fazer o cálculo antes de ir para a padaria. Ou simplesmente comprar uma quantidade menor de pães. Se eu tenho R$ 2, eu não consigo comprar 2, mas eu consigo comprar 1, né? Então, são esses pensamentos que a gente tem que ter na hora de pensar no nosso algoritmo. No caso, muitas das vezes a gente, como programador, a gente se depara com algoritmos a resolver, né? A gente já tem a problemática. A gente vai receber uma notificação, um card, dizendo quero criar uma função que consulta o valor do pão na padaria e informa para uma segunda função que essa, por sua vez, compra o pão e retorna com o troco, certo? O problema, ele vai vir dessa forma, certo? E em cima disso, você vai escrever o seu script, né? Resolvendo esse algoritmo aqui. Você tem que ter uma interpretação textual, você tem que compreender as dificuldades que são passadas ali naquele algoritmo e, por fim, você tem que concluir o que o algoritmo espera, né? Então, a gente tem a quantidade mínima aqui, só que a gente não vai conseguir voltar com esses pães, porque a gente quer 2. Então, o dinheiro é maior ou igual ao valor do pão? Não, o valor do pão é 2. Então, ele é maior? Não, ele é igual. Então, ele tem que ser isso e o dinheiro ele tem que ser maior
ou igual ao quê? Ao valor que será gasto, que no caso é a quantidade multiplicada pelo valor do pão. Valor do pão. O valor que será gasto, R$4. O dinheiro é maior ou igual que o valor que será gasto? Ele não é nem maior e ele não é nem igual ao valor que será gasto. Então, ele automaticamente vai retornar. Você está com pouco dinheiro. Bora limpar aqui e executar o nosso código. E agora ele fez os cálculos, foi na bodega e comprou o pão. Gustavo, resolvi o algoritmo. Que bacana. Só que agora você tem que limpar o seu código. Você não basta escrever, você tem que limpar e deixar que ele está legível. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai limpar o nosso código. Dinheiro é igual a 4. Quantidade é igual a 2. O valor do pão é igual à pergunta valor. O valor que será gasto e a gente tem o cálculo aqui. A gente está fazendo a função de cálculo aqui e aqui em cima. Bora criar uma função para isso. Calcula dinheiro gasto com multiplicação. E aqui a gente vai ter o quantidade, né? E o valor. E a gente vai retornar o valor multiplicado pela quantidade. Agora a gente vai chamar aqui, ao invés de ficar fazendo esse cálculo toda a vida, a gente vai chamar a nossa função. Calcula o dinheiro gasto, o dinheiro gasto com multiplicação. A gente passa a quantidade e o valor do pão. Do mesmo modo que a gente fez aqui, a gente faz aqui também. Passando o valor do pão e a quantidade, certo? Então a gente deixou de executar aquele código de cálculo duas vezes, né? Deixou de escrever ele duas vezes para escrever uma vez só, unificando assim o nosso código, né? E a gente tem aqui o dinheiro maior ou igual que o pergunta valor do pão. E dinheiro maior ou igual do que valor que será gasto. Bora executar esse código de novo. A gente teve o retorno de 0. Gustavo, dá para melhorar ainda mais esse código? Vamos ver o que a gente consegue fazer. Nesse código aqui, né, a gente tem dois returns, certo? A gente tem um return de info e a gente tem um return de resultado. Bora melhorar esse final desse código. A gente vai ter um return só. E agora aqui a gente vai usar outra estrutura de condicional, o ternário. No ternário, a gente verifica se determinada ação corresponde e retorna um valor. Caso contrário, a gente retorna outro valor. Vamos verificar se a gente tem o valor info. Caso ele exista, a gente retorna ele. Caso contrário, a gente retorna o resultado. Certo? A gente pode apagar esses retornos aqui e a gente simplesmente vai alimentar a variável info. Se ela existir, retorna ela. Caso ela não exista, retorna o resultado. Bora verificar aqui o nosso código e ele retorna 0. Bora trocar o dinheiro por 3
e ele retorna você está com pouco dinheiro. Bora trocar para 1 e ele retorna você está com pouco dinheiro. Agora vamos executar nosso script novamente e verificar cada condição do código. Ele retornou 0, levando R$4, levando R$3. Qual será o retorno? Você está com pouco dinheiro. Você está com pouco dinheiro está bem aqui, ó. Gustavo, então ele tá deixando de fazer esse retorno aqui. Por quê? Por conta dessa condição aqui, ó. Bora comentar essa condição e executar novamente. Não tem dinheiro suficiente. Agora, se a gente vai ter o retorno quando vai comprar o pão, ou se a gente vai ter o retorno antes e evitar ir, vai depender da nossa necessidade, do que o algoritmo pretende fazer. Se a gente vai ter esse retorno antes, se a gente consegue fazer esse cálculo antes, a gente deixa de ir lá, né? Isso é bom. A gente evita rodar trechos de códigos que não deveriam ser executados. E como vocês podem ver aqui, cada etapa do código está sendo dividida por funções, né? Então, isso daqui compõe um algoritmo. E tudo isso daqui que a gente criou, né? Vamos colocar dentro de uma função maior aqui, no algoritmo do pão. Se a gente chamar o algoritmo do pão, a gente vai ter todos esses códigos sendo executados e dando os definitivos retornos. No caso aqui, com R$4, eu vou ter o meu troco, R$0. Se eu tiver R$5, eu vou ter o retorno igual a 1. Se eu tiver R$3, ele vai dizer você está com pouco dinheiro. Então, o que é que nós podemos abstrair dessa aula de hoje? A gente aprendeu sobre algoritmos, né? E a gente entendeu como que eles funcionam, a estrutura em si, como eles são chamados, como eles funcionam com parâmetros. A gente entendeu o começo de estruturas de condições. A gente também teve estruturas de retorno, né? No caso, aquele return era uma estrutura de retorno. A gente tem mais estruturas de retorno, a gente tem mais estruturas de condições e repetições, e a gente vai abordar isso melhor na próxima aula, já implementando com algum novo desafio. A gente também pôde relembrar a nossa aula anterior, utilizando uma estrutura de dados JSON e alimentando variáveis. E na próxima aula a gente fecha com chave de ouro todas as estruturas de repetição, de controle, reforça o nosso conhecimento sobre algoritmos, sobre variáveis e sobre lógica de programação. A próxima aula é o final desses conteúdos relacionado a essa parte de lógica de programação. Muito obrigado, foi um prazer ter vocês aqui e assim a gente termina mais um vídeo.